Olá! Uma das verdades mais profundas do Evangelho é a verdade sobre a graça. Inclusive, a afirmação mais contundente sobre ela é a de Paulo aos Efésios, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é um presente de Deus, a salvação, e não tem nada a ver com o mérito da gente, e isso é motivado por algo que o Paulo está chamando de graça. Eu quero falar um pouquinho sobre graça. E eu quero falar a partir de uma experiência que o Paulo teve. Está registrada lá em Atos 27. Um naufrágio, ou um quase naufrágio, em que no 14º dia, em que não dava mais para distinguir entre a noite e o dia, o Paulo recebe a visita de um anjo de Deus, trazendo boas notícias, e trazendo boas notícias a partir da graça. O naufrágio estava em curso quando aparece então o anjo e diz: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, o Paulo estava rogando pela vida de todo mundo. O apóstolo Paulo está a caminho de Roma. Ele está indo como prisioneiro. E aí ele recebe de Deus uma visão da situação em que todo mundo está e que todo mundo vai enfrentar. Então ele adverte o centurião em comando, dizendo que embarcar no navio seria temerário e poria em risco a vida de todo mundo. Mas não é ouvido. O centurião preferiu ouvir os marinheiros, que disseram que não tinha risco nenhum, que estava soprando o vento sul e que eles iam magiando as ilhas e que não teria maiores problemas. Ok, embarcaram. Pouco tempo depois de zarparem, foram atingidos por um tufão. Um tufão chamado de Euroquilão. E quando toda a esperança de salvamento havia desaparecido, Paulo, que orava por eles, recebeu a visita desse anjo que eu mencionei, da parte do Senhor, e que informou ao Paulo que o navio ia se perder mesmo, mas que Deus, por sua graça, concedia a Paulo, em resposta à sua oração, todos os que navegavam com ele. Ou seja, embora fosse uma resposta à oração de Paulo, que rogava por todo mundo, não tinha nada a ver com nenhum mérito que fizesse Deus ouvir a oração do Paulo. Pelo contrário, era por sua graça. Então, a fala do anjo chama atenção para o fato de que graça é uma disposição da parte de Deus, favorável ao ser humano e, consequentemente, a toda a criação, uma vez que a criação está atrelada ao ser humano e o ser humano à criação. Somos interdependentes. Embora não houvesse da parte dos beneficiados por Deus, nem mesmo da parte de Paulo e dos seus companheiros de ministério que com ele viajavam, nenhum mérito, Deus, movido por uma disposição particular, favorável à criatura humana, e que o anjo chama de sua graça, decidira atender o pedido de Paulo e salvar da morte certa a todos os que navegavam com Paulo. Essa disposição favorável, chamada de graça, é a forma como a Trindade, o Deus do universo, está na sua criação.
E o Deus do universo está na sua criação pleno de benignidade, que é o desejo de só fazer o bem. Pleno de benevolência, que é a ação divina de fazer o bem por vontade própria, como fez, por exemplo, salvando da morte todo mundo que estava naquele naufrágio. E o Deus do universo está na sua criação pleno de misericórdia, que é o ato de conceder diariamente uma nova chance às suas criaturas. O anjo do Senhor estabelece, portanto, um padrão. Todas as vezes que o termo graça, como atributo divino, aparecer, estará informando essa disposição divina em favor dos seres humanos e das demais criaturas, apesar da imeritoriedade da criação, da criatura. Se você quer saber mais sobre a nossa imeritoriedade, basta você ler Romanos 3, por exemplo, de 10 a 12. Portanto, toda a ação divina, em relação à sua criação, é uma ação a partir de sua disposição favorável às criaturas. Super grato por sua atenção, deixa o seu joinha, toca no sininho para receber notificações, e se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, faça isso. Tudo isso aqui é para a nossa edificação. Valeu!